Um milionário estava prestes a assinar e perder tudo. Até que um simples sussurro mudou o rumo da história. David Miller estava a segundos de concretizar a maior fusão empresarial de sua carreira. A Sterling Corporation prometia elevar sua empresa a outro patamar. Bilhões estavam em jogo. Tudo estava pronto. Ele apenas precisava assinar o contrato. O ambiente estava carregado de comemoração antecipada quando a porta se abriu discretamente. Anna, uma funcionária da limpeza, entrou empurrando seu carrinho. "Desculpa, só vou esvaziar o lixo rapidinho", disse baixinho com educação. Ninguém pareceu se importar. Estavam ocupados demais brindando uma vitória que ainda não era real. Anna se aproximou da lixeira ao lado da cadeira de David. Abaixou-se, fingindo ajeitar o saco de lixo. Então, discretamente, inclinou-se e sussurrou quase inaudível: "Não, assine. É uma armadilha." David paralisou. Sua mão parou a milímetros do papel. A caneta escorregou de seus dedos e caiu suavemente sobre a mesa de madeira. "O quê?" ele murmurou em choque. Anna se levantou devagar, o olhar sério, mas desviando logo em seguida como se nada tivesse acontecido. Pegou a lixeira e empurrou seu carrinho rumo à porta. Apenas mais um dia de trabalho, ou parecia ser. Mas David não conseguia tirar os olhos dela. "David?" Leandro, seu parceiro de longa data, se inclinou com um sorriso estranho. "Tudo certo, Sr. Miller?" perguntou. Javier, do outro lado da mesa. "Está pronto para assinar?" David engoliu em seco. O contrato ainda estava ali, intacto, a pasta com os detalhes da fusão aberta diante de todos. Ele olhou para Leandro, depois para Javier, e finalmente para a porta, onde Anna estava prestes a desaparecer. O mundo inteiro parecia um pouco fora de lugar. "Preciso de 5 minutos", disse ele, levantando-se bruscamente. 5 minutos? Leandro tentou soar leve, mas seus olhos se estreitaram. "Está tudo bem? Preciso resolver uma coisa", respondeu David, já caminhando até a porta. "Sr. Miller, todos estão aqui. Todos os termos foram revisados. Não há mais o que mudar", protestou Javier, com impaciência visível. 5 minutos, repetiu. David com firmeza. Sem esperar outra palavra, saiu e fechou a porta atrás de si. Anna estava a poucos passos no corredor, empurrando o carrinho. Quando ouviu os passos apressados atrás dela, parou. "Você", disse David com firmeza, apontando. "Comigo. Agora." Ela hesitou, surpresa, mas assentiu. Caminharam em silêncio até uma sala de descanso. David entrou primeiro. Ela o seguiu. Ele fechou a porta com firmeza e encarou-a com intensidade. "Explique. Agora. E me convença de que você não é completamente louca por ter me interrompido daquele jeito." Anna segurava um saco de lixo em uma das mãos. "Eu sei como soa, mas ouvi conversas, coisas que ninguém mais ouviu. Estão te enganando." "Quem são eles?" "Sterling e seu parceiro, Leandro." A voz dela tremeu, mas logo firmou. "Estão usando o contrato para transferir dívidas escondidas e estabilizar a empresa deles às custas da sua. Se você assinar, vai entregar tudo de graça." David a encarou por longos segundos. Parte dele queria rir. A outra parte sentiu um arrepio na espinha. "Qual seu nome?" "Anna." "Há quanto tempo trabalha aqui?" 8 meses, no turno da noite." "Tudo bem, Anna." Ele deu um passo à frente, o olhar firme. "Se isso for mentira, uma teoria da conspiração, ou uma tentativa de chamar atenção, está demitida na hora." Anna mordeu o lábio, mas não desviou os olhos. "Eu entendo, e aceito. Mas se eu me calar e você perder tudo, eu nunca me perdoaria." David virou-se e encarou seu reflexo no vidro. Chicago continuava girando lá fora, mas o mundo dele acabava de rachar. Essa mulher não tinha nada a ganhar e tudo a perder. Mesmo assim, ela estava ali. "Você tem provas?" "Tenho. Fotos",
registros, capturas de tela. Posso te mostrar hoje, às 19 horas. Aqui mesmo. David assentiu apontando para a sala. Traga tudo. Se não me convencer, será seu último dia aqui. Ana apenas concordou com a cabeça. Ele esperou ela sair antes de encostar a testa na parede fria. Lá fora, o contrato ainda esperava sua assinatura, mas agora, pela primeira vez em sua carreira inteira, ele hesitava. David voltou para a sala de reuniões com o coração disparado. Todos se viraram quando ele entrou. Leandro estava inclinado sobre a mesa, falando algo a Javier, mas endireitou-se rapidamente. Conseguiu resolver o que precisava? Perguntou Leandro, com um sorriso que não chegava aos olhos. Sim, David se aproximou da mesa, mas não se sentou. Olhou para o contrato, depois para os rostos ao redor. Na verdade, acho que preciso revisar algumas cláusulas novamente. Revisar. Javier franziu a testa. Sr. Miller, passamos semanas analisando cada detalhe deste documento. E é exatamente por isso que quero dar mais uma última olhada. David pegou a pasta e a fechou com firmeza. Vamos remarcar para amanhã. O silêncio na sala era pesado. Leandro levantou-se lentamente, os punhos pressionados contra a mesa. David, isso não faz sentido. Estamos perdendo tempo valioso. A Sterling tem outros interessados, você sabe disso. Então que fiquem com eles. David encarou o antigo amigo com frieza. Uma noite não vai mudar nada. Vai, sim. Javier bateu com força na mesa. O mercado está instável. As ações estão em alta. É agora ou nunca. David observou a reação agitada do homem. Ana estava certa sobre uma coisa. Essa pressão não era normal. A decisão é minha. Ele pegou o contrato e o guardou na pasta. E naquele momento, David Miller não sabia se estava salvando sua fortuna ou mergulhando de vez em algo muito maior do que imaginava. Vejo você amanhã. Sem dar chance para a discussão, David saiu da sala, deixando para trás um grupo de homens visivelmente irritados. Exatamente às 7 em ponto, David entrou na sala de descanso. Ana já estava lá, sentada em uma das cadeiras com uma pequena mochila no colo. Ela se levantou assim que o viu. Obrigada por vir, disse ela, com a voz mais firme do que de manhã. Mostre o que você tem. David sentou-se à sua frente, na pequena mesa redonda. Ana abriu a mochila e tirou o celular. Suas mãos tremiam levemente enquanto deslizava pelas fotos. Tudo começou há 3 semanas. Eu estava limpando o escritório do Leandro quando ouvi vozes na sala ao lado. Ela parou por um segundo, respirou fundo. Reconheci a voz dele e a de uma mulher. Eles estavam falando sobre você. David se inclinou para a frente. Continue. O nome dela é Sofia. Loira, alta, sempre usando roupas caras. Ana deslizou o dedo na tela e mostrou uma foto embaçada tirada por uma fresta na porta. É ela. Um arrepio percorreu a espinha de David. Sofia Delgado, sua ex-namorada. A mesma que terminou tudo 2 anos atrás dizendo que eram muito diferentes. Como ela estava envolvida nisso? Ela e o Leandro estão juntos agora. E estão planejando algo contra você. Ana passou para a próxima. Foto. Escuta isso. Ela apertou o play em uma gravação. O áudio não era perfeito, mas as vozes estavam claras o suficiente. Assim que ele assinar, teremos controle total dos ativos. Tem certeza de que o David não desconfia de nada? O David sempre foi ingênuo demais para perceber quando está sendo traído. Foi assim comigo. Será agora também. E se ele descobrir? Ele não vai. Confia em mim, Sofia. Em 48 horas, a empresa vai ser nossa. David passou a mão pelo rosto. O mundo ao seu redor parecia girar. A voz de Leandro era inconfundível. E a risada de Sofia, a mesma que um dia o encantou, agora soava como veneno. Tem mais? Perguntou ele a voz áspera. Ana assentiu e passou por mais fotos. Documentos fotografados às pressas.
Contratos com cláusulas diferentes das que David tinha assinado. Transferências bancárias para contas que ele não reconhecia. Eles mudaram o contrato original. Ana apontou para uma das imagens. Veja essa parte. Na versão que você tem, diz que você fica com 60% do controle. Mas na verdadeira, a que eles vão usar quando você assinar, você só fica com 20%. David pegou o celular, aproximando-o do rosto. Isto é falsificação de documentos, é crime. E não é só isso. Ana passou para outra foto. Essa transferência de 15 milhões de dólares aconteceu semana passada, da conta da Sterling direto para a conta pessoal do Leandro. David se levantou e foi até a janela. Chicago brilhava lá embaixo, envolta pela escuridão da noite. Mas para ele tudo parecia sem cor. Por quê? Murmurou mais para si mesmo. Leandro é meu melhor amigo há 15 anos. Fizemos faculdade juntos. Construímos tudo do zero. Às vezes as pessoas mudam quando o dinheiro aparece, disse Ana, guardando o celular. Ou talvez sempre tenham sido assim. E você só não queria enxergar. David se virou, ainda tentando entender tudo. Por que você está me contando isso? Você pode perder seu emprego. Ana hesitou. Porque é o certo. Eu não consigo ficar quieta sabendo que estão armando isso contra você. David a observou atentamente. Tinha mais coisa ali. Ele sentia. Mas Ana claramente não estava pronta para contar tudo. Essas provas. Como posso ter certeza de que são reais? Eu entendo por que você não confia em mim, disse ela, guardando o celular. Mas se você assinar amanhã, vai perder tudo. Eles já planejaram cada passo. David ficou em silêncio por um tempo que pareceu infinito. Parte dele queria, desesperadamente, não acreditar. Leandro era como um irmão, mas as provas... Preciso de mais, disse por fim. Preciso ter certeza absoluta. Eu posso conseguir mais, mas vai ser arriscado. Então, tenha cuidado, disse David, olhando firme para ela. Se isso for verdade, se o Leandro realmente estiver me traindo, ele não conseguiu terminar a frase. Vamos descobrir a verdade, disse Ana com firmeza. Depois que ela saiu, David ficou sozinho na sala, encarando a escuridão do lado de fora. Pela primeira vez em 15 anos de amizade, ele duvidava de Leandro, e essa dúvida estava crescendo dentro dele. Na manhã seguinte, David chegou ao escritório, mais cedo do que de costume. Passou a noite inteira pensando nas evidências que Ana havia mostrado. As imagens dos contratos falsificados não saíam de sua cabeça. Nem a gravação com a voz de Leandro. Ele precisava de mais respostas. Foi direto ao RH. Pediu para ver o arquivo de Ana Santos Marta, a funcionária do setor. Olhou surpresa. O arquivo da faxineira? Perguntou ela, ajustando os óculos. Aconteceu alguma coisa? Só uma verificação de rotina, mentiu David. Preciso confirmar alguns dados. Marta trouxe uma pasta fina. David a abriu, e seus olhos se arregalaram ao ver o currículo anexado. Ana Santos, 28 anos. Formada em administração pela Northwestern University, com especialização em finanças corporativas. Experiência anterior em consultoria empresarial na McKinsey & Company. McKinsey, murmurou David, atônito. Desculpa? Marta se inclinou para ver o que ele lia. Não é nada. Obrigado. David fechou a pasta rapidamente e a devolveu. Saiu do RH com a mente em ebulição. Ana tinha trabalhado na McKinsey, uma das consultorias mais respeitadas do mundo. Como alguém com aquele currículo acabou como faxineira? Na hora do almoço, David procurou por Ana nos corredores. A encontrou no 12º andar, limpando as janelas de uma das salas menores. Ana, disse ele, aproximando-se. Preciso falar com você. Ela se virou surpresa ao vê-lo. Aconteceu alguma coisa? Você descobriu algo sobre o Leandro? Na verdade, eu descobri algo sobre você. David cruzou os braços. Northwestern University. Empresa McKinsey. Finanças corporativas. O rosto de Ana empalideceu.
Ela deixou o pano de limpeza cair e respirou fundo. Você investigou meu histórico? Por que não me contou quem você realmente é? Ana olhou ao redor para se certificar de que estavam sozinhos antes de responder. Porque isso não importa, disse com amargura. Não importa quantos diplomas eu tenho, nem onde eu trabalhei. Para todo mundo aqui, eu sou só a faxineira latina. Mas, Mackenzie, isso é impressionante. Como eu vim parar aqui? Ana o interrompeu. Quer a verdade? Trabalhei na Mackenzie por 2 anos. Eu era boa, muito boa. Mas quando chegou a hora da promoção, sempre havia um motivo para eu não subir. David ouviu atentamente, percebendo a dor nos olhos dela. Primeiro disseram que eu precisava de mais experiência. Depois que meu estilo de comunicação não combinava com a cultura da empresa. Ana riu sem humor. Tradução. Eu era competente demais para o cargo, mas não tinha a aparência certa para um papel de liderança. Isso é discriminação. Você podia ter processado. Com que dinheiro? Ana pegou o balde d'água. E quem acreditaria numa latina contra uma empresa como a Mackenzie? David ficou em silêncio, tentando digerir a injustiça. E sua família? Você mencionou uma irmã. Maria tem 22, disse Ana com a voz suave. Ela nasceu com um problema congênito no coração. Precisamos de $200.000 para cirurgia. Quando fui demitida da Mackenzie, ela hesitou. Na verdade, quando pediram para eu me demitir, tive que aceitar o que aparecesse. É por isso que você está aqui. Ana assentiu. O plano de saúde ajuda a cobrir parte do tratamento da Maria. E mesmo com o salário baixo, consigo pagar os remédios. Eu não posso me dar ao luxo de ficar desempregada. David sentiu um aperto no peito. Ali estava uma mulher brilhante, formada por uma das melhores universidades do país, com experiência em uma das maiores empresas, trabalhando como faxineira. Por causa do preconceito e da necessidade de salvar a irmã, Ana, eu não fazia ideia. Agora faz. Ela voltou a limpar os vidros. É por isso que reconheci os documentos falsificados na hora. Passei anos analisando contratos corporativos. As inconsistências saltaram aos meus olhos. E é por isso que você me alertou. Sobre a traição. Ana parou de limpar e o encarou diretamente. Em parte sim. Mas também porque... Ela hesitou. Porque você é diferente dos outros executivos daqui. Eu te observei por meses. Você trata todos com respeito independente do cargo. E quando vi que estavam planejando destruir você, da mesma forma que destruíram minha carreira, você não conseguiu ficar calada, exatamente. David a observou por longos segundos. Ana Santos não era apenas uma faxineira que ouvira algo por acaso. Era uma profissional altamente qualificada, que identificou uma fraude e decidiu agir, mesmo colocando em risco o pouco que lhe restava. Ana, quando tudo isso acabar, David. A voz de Leandro ecoou no corredor. Ambos se viraram ao vê-lo, se aproximar com um olhar curioso. O que está fazendo aqui? Leandro perguntou, olhando de David para Ana. Só conferindo como está a limpeza. David respondeu rapidamente. Você sabe como eu sou com detalhes. Leandro olhou para Ana, que havia voltado a limpar os vidros, fingindo não ouvir. Desde quando você se importa pessoalmente com a equipe de limpeza? O tom de Leandro era claramente desconfiado. Desde que decidi prestar mais atenção aos detalhes. David forçou um sorriso. Falando nisso, você reagendou a reunião com Sterling para essa tarde? Sim, às 15 horas. Leandro continuava observando Ana. Espero que não haja mais hesitações. Claro que não. David começou a caminhar em direção ao elevador. Vamos almoçar. Preciso revisar alguns ajustes contratuais com... Você, Leandro, o seguiu. Mas antes lançou um último olhar suspeito em direção a Ana. No elevador, Leandro apertou o botão e se virou para David. Você está estranho desde ontem. Está acontecendo alguma coisa que eu deva saber? David escolheu. As palavras com cuidado. Só nervos de pré-negociação. Você sabe como eu fico antes de grandes decisões. David, somos amigos há 15 anos. Construímos essa empresa juntos.
Leandro pôs a mão no ombro dele. Se tiver algo te incomodando, pode me contar. David olhou nos olhos do melhor amigo, procurando qualquer sinal de mentira. Mas Leandro parecia genuinamente preocupado. Estou bem, Carlos. Só quero garantir que estamos fazendo a coisa certa. Claro que estamos. Leandro sorriu. Essa fusão vai nos tornar líderes absolutos no mercado. Confia em mim. As portas do elevador se abriram e os dois entraram. Mas, enquanto desciam, David não conseguia parar de pensar nas palavras de Ana. Às vezes, o dinheiro muda as pessoas. E, pela primeira vez em 15 anos, ele começava a se perguntar se realmente conhecia Leandro. Naquela tarde, Ana terminava de limpar o banheiro executivo no 15º andar, quando ouviu passos se aproximando pelo corredor. Já eram quase 5 da tarde. A maioria dos executivos já tinha ido embora. Ela franziu a testa, curiosa sobre quem ainda estaria por ali. Pelo vão da porta entreaberta, reconheceu a voz grave de Leandro falando com alguém. Uma mulher respondeu, e Ana sentiu um arrepio subir pela espinha. Foi a Safia. Tem certeza que é ela? Perguntou Safia com irritação na voz. Absoluta. Pesquisei depois de ver o David conversando com ela ontem. Respondeu Leandro, a voz cada vez mais próxima. Ana Santos, 28 anos, ex-Mackenzie, inteligente demais para o próprio bem. Ana prendeu a respiração, encostando-se à parede do banheiro. Seu coração disparou ao perceber. Eles estavam falando sobre ela. E você acha que ela ouviu nossa conversa na semana passada? A voz de Sofia soou preocupada. Tenho certeza que sim. Eu revisei as câmeras de segurança. Ela estava limpando meu escritório exatamente na hora em que finalizamos os detalhes. Leandro fez uma pausa. E hoje o David estava completamente diferente. Desistiu de assinar ontem, fez um monte de perguntas sobre cláusulas que já tínhamos revisado. Droga. A voz de Safia subiu tomada pelo pânico. Se o David descobrir sobre a gente, sobre o dinheiro que transferimos, ele não se agirmos rápido. Cortou Leandro firme. Eu preciso me livrar da faxineira antes que ela cause mais problemas. Ana tapou a boca com as 2 mãos, tentando controlar a respiração. Eles sabiam. Sabiam que ela havia descoberto o plano. Como? Perguntou Sofia, como se a própria ideia fosse absurda demais para ser real. Vou acusá-la de roubo, na frente de todo mundo. A voz de Leandro estava fria, calculista. Ninguém vai acreditar na palavra de uma faxineira demitida ao invés da minha. E se o David tentar defendê-la? O David é meu melhor amigo há 15 anos. Mesmo que desconfie, ele não vai me confrontar em público por causa de uma faxineira. Leandro deu uma risada baixa. Ele é previsível demais. Ana fechou os olhos, sentindo as lágrimas começarem a cair. Ela tinha arriscado tudo para avisar o David sobre a traição, e agora seria destruída por isso. Quando? Perguntou Safia. Agora. Vou chamá-la ao auditório principal. Dizer que é uma reunião urgente de segurança com todos os funcionários. Os passos foram se afastando, e Ana permaneceu mais alguns minutos dentro do banheiro, tentando recuperar o controle. Suas mãos tremiam ao pensar em Maria, sua irmã doente, que dependia do plano de saúde do trabalho. Se fosse demitida por justa causa, perderia não só o salário, mas também a cobertura médica. O alto-falante do prédio chiou. Todos os funcionários devem se dirigir imediatamente ao auditório principal para uma reunião urgente de segurança. Repetindo, todos ao auditório principal. Ana respirou fundo, endireitou os ombros e saiu do banheiro. Não importava o que acontecesse. Ela não daria a Leandro o prazer de vê-la quebrar. O auditório estava lotado. Funcionários de todos os setores cochichavam, curiosos com a convocação repentina. Ana entrou pela porta dos fundos, cabeça erguida, e ficou perto da parede. David estava sentado na primeira fileira ao lado de outros executivos. Ele olhou em volta e, por um instante, seus olhos cruzaram com os dela. Ana viu confusão no rosto dele, como se também não soubesse o motivo da reunião.
Leandro subiu ao palco carregando uma pasta parda. Seu rosto estava sério, quase sombrio. Obrigado a todos por virem com tão pouco aviso. Começou com a voz ecoando pelo microfone. Infelizmente, preciso abordar um assunto muito sério envolvendo a segurança da nossa empresa. Um murmúrio. Nervoso se espalhou pela sala. Ontem descobrimos que documentos confidenciais foram fotografados e removidos dos escritórios executivos. Leandro fez uma pausa dramática. Isso não é apenas uma violação contratual. É um caso de espionagem corporativa. Um arrepio percorreu a espinha de Ana. Ela sabia exatamente onde aquilo ia dar. Após uma investigação detalhada com nossa equipe de segurança, identificamos a pessoa responsável. Leandro olhou diretamente para ela. Ana Santos, da equipe de limpeza. Por favor, aproxime-se. Todos os olhares se voltaram para ela. Ana sentiu centenas de olhos sobre si. Alguns curiosos, outros já a julgando. Suas pernas tremiam, mas ela caminhou até a frente da sala, mantendo a dignidade, apesar da humilhação que sabia que viria. Senhorita Santos, continuou Leandro com um tom autoritário e frio. Fotos de documentos confidenciais da empresa foram encontradas no seu celular. Como explica isso? Ana olhou para David, na primeira fila. Ele parecia em choque, dividido entre surpresa e confusão. Ela via o conflito estampado em seu rosto. Ana começou, mas Leandro a interrompeu. Além disso, câmeras de segurança mostram você entrando nos escritórios executivos fora do horário de limpeza. Ele abriu a pasta e puxou fotos impressas. Estas imagens foram registradas na semana passada. As fotos passaram de mão em mão na primeira fila. Ana viu David pegar uma, e o que viu em seu rosto não foi raiva, foi decepção. Senhorita Santos, o roubo de propriedade intelectual é um crime federal. Leandro disse, aproximando-se dela no palco. No entanto, dado seu histórico limpo, estamos oferecendo demissão por justa causa, ao invés de envolver as autoridades. Isso não é justo. Ana finalmente encontrou sua voz. Eu estava tentando proteger... Proteger o quê? Leandro interrompeu com dureza. Seus próprios interesses? Ia vender essas informações para nossos concorrentes? Não. Eu estava protegendo o Sr. Miller de... Chega! Leandro bateu com força no púlpito. Não vou permitir que uma funcionária desonesta difame esta empresa ou seus executivos. Ana olhou para David, em desespero, suplicando em silêncio que ele dissesse alguma coisa. Qualquer coisa. Mas David permaneceu em silêncio, o rosto tenso, tomado por conflito. Segurança, por favor. Escoltem a senhorita Santos para fora do prédio. Leandro fez um sinal para 2 seguranças uniformizados. Ela não está mais autorizada a permanecer nas nossas dependências. David, Ana gritou enquanto os guardas se aproximavam. Você sabe que eu estava tentando ajudar. Você viu as provas. David se levantou lentamente e, por um momento, Ana acreditou que ele finalmente fosse se posicionar. Que ele fosse enfrentar a injustiça ali, diante de todos. Mas então ele desviou o olhar, os maxilares travados. Sinto muito que tenha chegado a isso, Ana, disse, quase num sussurro. Mas as provas são muito claras. O coração de Ana despedaçou. O homem por quem ela tinha arriscado tudo, aquele que ela tentou salvar de uma traição devastadora, estava escolhendo acreditar em quem o traiu. David, por favor. A voz dela se quebrou. Você sabe quem eu sou de verdade. Você sabe que eu jamais... Já chega, senhorita Santos, interrompeu Leandro, descendo do palco com um sorriso cruel nos lábios. O show acabou. 2 seguranças se aproximaram e seguraram Ana pelos braços, mas ela se desvencilhou com dignidade. Eu posso andar sozinha. A voz dela estava firme novamente, mesmo com as lágrimas escorrendo pelo rosto. Enquanto era escoltada para fora do auditório, Ana parou e se virou para David pela última vez. Quando você descobrir a verdade, ela disse alto o suficiente para todos ouvirem.
Lembre-se de que teve a chance de fazer a coisa certa. Hoje, e escolheu não fazer. David fechou os olhos como se as palavras dela fossem golpes físicos. Ana foi retirada do prédio sob os olhares atentos de centenas de colegas de trabalho. Alguns demonstravam pesar, outros pareciam aliviados, por acharem que o problema havia sido resolvido. Na calçada, um dos seguranças entregou a ela uma caixa com seus poucos pertences. "Me desculpe, senhorita Santos", disse o segurança mais velho, visivelmente constrangido. "Ordens são ordens." Ana apenas assentiu, pegou a caixa e começou a caminhar em direção à estação de metrô. A cada passo, sentia o peso da humilhação e da traição. Mas mais do que isso, sentia a dor sufocante de saber que David estava caminhando direto para uma armadilha. E agora, ela não tinha mais como avisá-lo. De volta ao auditório, David continuava sentado, mesmo depois que todos os outros funcionários já haviam saído. Leandro se aproximou e colocou uma mão em seu ombro. "Eu sei que isso é difícil, David. Ela parecia uma boa funcionária", disse ele com uma falsa simpatia na voz. "Mas às vezes as pessoas nos decepcionam." David olhou para o amigo, tentando encontrar qualquer sinal de mentira. Mas Leandro parecia sinceramente preocupado. "As evidências eram muito claras", murmurou David, mais para si mesmo do que para o outro. "Sim, eram", Leandro concordou. "Mas agora podemos nos concentrar no que realmente importa: a fusão com a Sterling. Nossa empresa está prestes a se tornar um império, David. Não podemos deixar funcionários desleais destruírem nosso sonho." David assentiu devagar, mas uma parte dele, pequena, mas persistente, não conseguia esquecer o desespero honesto na voz de Ana quando ela o chamou pelo nome. "Reagendamos a assinatura para amanhã cedo?" perguntou Leandro. "Primeira coisa, sem mais atrasos." "Sim." Dave se levantou, ainda tentando processar tudo. Primeira coisa. Ao sair do auditório, ele não conseguia afastar a sensação de que acabava de cometer o maior erro da sua vida. E em algum lugar de Chicago, Ana Santos caminhava pelas ruas com uma caixa de pertences e um coração partido, ainda determinada a encontrar uma forma de salvar o homem que não conseguiu salvá-la. David não conseguiu dormir naquela noite. A imagem de Ana sendo escoltada para fora do prédio não saía da sua mente. O desespero na voz dela, o modo como ela o chamou, implorando para que ele a defendesse. E ele permaneceu em silêncio. Às 3 da manhã, ele desistiu de tentar dormir. Se vestiu rapidamente e dirigiu até o escritório. O prédio estava vazio. Apenas os seguranças da noite circulavam pelos corredores. David usou seu cartão de acesso para pegar o elevador executivo. Havia algo nas acusações de Leandro que não fazia sentido. Ana demonstrava um conhecimento profundo de contratos corporativos, havia identificado discrepâncias que só alguém com experiência financeira notaria. Por que uma mulher com esse tipo de capacidade se envolveria com espionagem corporativa? E por que ela arriscaria tudo para alertá-lo sobre uma traição se estivesse envolvida nisso? David chegou ao seu escritório e ligou o computador. Decidiu investigar por conta própria. Começou revisando os arquivos da fusão com a Sterling Corporation. Abriu cada documento, cada planilha, cada contrato anexado. Tudo parecia normal, à primeira vista. Mas Ana havia mencionado cláusulas ocultas. Se elas fossem reais, ele sabia que seriam difíceis de encontrar. 3 horas depois, encontrou a primeira irregularidade. No contrato principal, na página 47, havia uma referência ao adendo C, que David jamais havia visto. Segundo o documento, esse adendo incluía especificações técnicas e a distribuição de ativos após a fusão. Mas, ao procurar o adendo C na pasta digital, ele não estava lá. Intrigado, David acessou o servidor principal da empresa. Usou suas credenciais de CEO para navegar pelos arquivos mais protegidos. Finalmente, em uma pasta criptografada que ele nunca havia notado antes, encontrou o que procurava. Adendo C. Distribuição de ativos pós-fusão.
David abriu o arquivo e sentiu o sangue gelar. De acordo com o documento, após a fusão, 80% dos ativos da Miller Technologies seriam transferidos para uma subsidiária chamada Sterling International Holdings. David nunca tinha ouvido falar dessa empresa. Continuou lendo e descobriu que a Sterling International Holdings estava registrada nas Ilhas Cayman e tinha apenas 2 acionistas principais, Leandro Vega e Sofia Delgado. Isso não pode ser. David murmurou, lendo o documento mais 3 vezes para ter certeza. Mas estava tudo lá, em letras pequenas e termos legais complexos. O plano era engenhoso e cruel. David assinaria o contrato achando que manteria o controle majoritário da empresa, quando, na verdade, estaria entregando quase tudo a uma empresa fantasma, secretamente controlada por seu melhor amigo e por sua ex-namorada. David imprimiu o documento e continuou cavando mais fundo. Usando suas credenciais de CEO, acessou os registros bancários da empresa. O que encontrou confirmou seus piores temores. Nos últimos 2 meses, várias transferências classificadas como preparação para a fusão haviam sido feitas, totalizando 23 milhões de dólares. O dinheiro supostamente havia sido transferido para contas da Sterling Corporation, mas David percebeu algo estranho. Os números das contas não batiam com os que estavam listados no contrato original. Usando seu acesso ao sistema bancário corporativo, David rastreou para onde o dinheiro realmente tinha ido. 23 milhões de dólares haviam sido transferidos para uma conta pessoal no nome de El Vega. Leandro Vega. 15 anos de amizade, David sussurrou, sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. Mas havia mais. David encontrou e-mails entre Leandro e executivos da Sterling que ele nunca tinha recebido. As mensagens revelavam que a fusão era, na verdade, uma tomada, hostil disfarçada. A Sterling Corporation nem era uma empresa ativa de verdade. Era apenas uma fachada para o golpe que Leandro e Sofia tinham armado. Em um e-mail de 3 semanas atrás, Leandro escreveu: David é completamente ingênuo. 15 anos de amizade o cegaram para a possibilidade de traição. Quando ele perceber o que aconteceu, já teremos controle total dos ativos e estaremos fora do país. Sofia respondeu: Você tinha razão. Ele realmente é previsível. Demais. David teve que parar de ler. Suas mãos tremiam ao segurar o mouse. Seu melhor amigo. O homem que foi seu padrinho de casamento. Que chorou ao seu lado quando sua mãe faleceu. Que construiu uma empresa com ele. Tijolo por tijolo. Esse homem estava prestes a destruí-lo por completo. Ele continuou investigando e descobriu ainda mais detalhes do plano. Depois que David assinasse o contrato, Leandro anunciaria uma reestruturação de emergência, alegando problemas financeiros fabricados. David seria forçado a deixar o cargo de CEO pelo bem da empresa, e Leandro assumiria o controle total. Em seguida, todos os ativos reais seriam transferidos para a Sterling International Holdings, deixando David com nada além de dívidas e responsabilidades legais. O plano era tão bem elaborado que David sentiu uma mistura de nojo e um respeito sombrio. Leandro havia planejado tudo nos mínimos detalhes por meses, talvez anos. David também encontrou gravações de chamadas telefônicas arquivadas pelo sistema de segurança da empresa. Uma delas, de 2 semanas atrás, era entre Leandro e Sofia. Leandro, você tem certeza que o David não vai suspeitar de nada? Sofia, eu namorei com ele por 2 anos. Eu conheço cada fraqueza dele. David confia demais nas pessoas. Essa é a maior força e a maior fraqueza dele. E se ele descobrir antes da assinatura? Ele não vai. Mas se descobrir, temos os documentos forjados. Podemos dizer que ele estava tentando cometer fraude. Minha palavra contra a dele. Você odeia ele tanto assim? Não é ódio. É ambição. David foi um bom namorado, mas sempre foi pequeno demais para os meus sonhos. Com você, eu posso ter tudo o que sempre quis.
David pausou a gravação, enjoado. Sofia havia terminado com ele 2 anos antes, dizendo que eles queriam coisas diferentes na vida. A verdade era que ela só estava procurando alguém mais ambicioso e mais disposto a cruzar limites. Às 6 da manhã, David já tinha provas, suficientes para colocar Leandro e Sofia na prisão. Mas percebeu algo ainda mais doloroso. Ana Santos havia tentado salvá-lo, e ele a ignorou no momento em que ela mais precisava. Ele se lembrou das palavras dela no dia anterior. Quando você descobrir a verdade, lembra que teve a chance de fazer a coisa certa hoje, e escolheu não fazer. Ela estava certa. Completamente certa. Agora David precisava consertar o erro terrível que havia cometido. Mas, antes, tinha que garantir que Leandro e Sofia não descobrissem que ele já sabia de tudo. A reunião para a assinatura estava marcada para as 9 horas da manhã. Faltavam apenas 3 horas. David copiou todos os arquivos para um pendrive e enviou-os para si mesmo a partir de 3 contas diferentes. Depois, limpou o histórico do navegador e desligou o computador. Ao sair do escritório, seu telefone tocou. Era Leandro. "Davi, que bom que atendeu", disse Leandro com uma voz fingidamente preocupada. "Não consegui dormir depois do que aconteceu ontem com a faxineira. Sei que te abalou." "Tô bem", respondeu David, tentando manter a voz firme. "Foi difícil, mas você tinha razão. As provas eram claras. Fico feliz que entendeu." David pôde ouvir o alívio na voz dele. "Está pronto para a reunião de hoje? Nosso grande momento chegou." "Claro. 9 horas, certo?" "Isso mesmo. David, quero que saiba que aconteça o que acontecer nos negócios, nossa amizade sempre vai significar mais para mim." David fechou os olhos, sentindo o peso daquela mentira. "Para mim também, Leandro. Para mim também." Ao desligar, David sabia exatamente o que precisava fazer. Não apenas para salvar sua empresa, mas para corrigir o erro com a mulher corajosa que arriscou tudo para avisá-lo da traição. Ana Santos tentou salvá-lo. Agora era a vez dele de salvá-la. Mas antes, ele precisava encontrá-la. E depois, de tê-la humilhado na frente de todos no dia anterior, David não tinha certeza se ela estaria disposta a sequer olhar na cara dele de novo. Observando pela janela do escritório enquanto Chicago despertava sob o sol da manhã, David Miller se preparava para a luta mais importante da sua vida. Uma luta não apenas pela sua empresa, mas por sua própria alma. Porque ele tinha aprendido uma lição dolorosa. Às vezes, as pessoas mais importantes da nossa vida são aquelas corajosas o bastante para nos dizer a verdade que não queremos ouvir. E Ana Santos fez exatamente isso. Agora era hora de honrar a coragem dela com a sua. David cancelou a reunião com a Sterling Corporation, alegando uma emergência familiar. Leandro ficou furioso. Mas David não se importava. Tinha coisas muito mais importantes para resolver. Usando registros do RH, David encontrou o endereço de Ana. Rua Lincoln, 847, apartamento 2B, no bairro de Pilsen, zona sul de Chicago. Era uma das áreas mais humildes da cidade, majoritariamente latina, onde muitas famílias imigrantes trabalhavam duro por salários baixos. David nunca havia pisado em Pilsen antes. Enquanto dirigia pelas ruas estreitas, ele não conseguiu evitar notar o quanto tudo era diferente do mundo que conhecia. Prédios antigos de tijolos, com escadas de incêndio enferrujadas. Pequenas lojas com letreiros em espanhol. Crianças brincando nas calçadas rachadas. Era um universo muito distante dos arranha-céus reluzentes do centro financeiro. Ele estacionou seu BMW em frente a um prédio de 3 andares, claramente marcado pelo tempo. A pintura descascava e algumas janelas estavam rachadas, cobertas com fita adesiva. David subiu as escadas rangentes até o 2º andar. Parou diante da porta 2B e respirou fundo antes de bater. Passos arrastados se aproximaram. A porta se abriu apenas uma fresta, segurada por uma corrente de segurança. Pelo vão, David conseguiu ver parte do rosto de Ana.
os olhos inchados, como se ela tivesse chorado a noite inteira. "O que você quer?" perguntou ela com a voz fria como gelo. "Ana, eu preciso falar com você. Descobriu a verdade sobre Leandro e Sofia, foi?" "Descobri." Ana soltou uma risada amarga. "Que conveniente. Depois de me humilhar na frente de 200 pessoas. Por favor, só me deixe explicar." "Não tenho o que explicar." Ela começou a fechar a porta, mas David colocou a mão para impedi-la. "Ana, você estava certa o tempo todo. Eu encontrei as provas. O contrato, as transferências bancárias, a empresa de fachada, tudo." Ana parou, mas não abriu a porta completamente. "E o que você quer que eu faça com isso agora? Você já me demitiu, acabou com o meu nome. Eu não tenho mais nada a perder nem a ganhar." "Tem sim. Eu posso limpar o seu nome. Eu posso..." "Ana, quem é?" Uma voz fraca veio de dentro do apartamento. Ana suspirou e olhou para David. "Pela fresta. É minha irmã, ela não está bem. Por favor", disse David quase sussurrando. 5 minutos. Só quero me desculpar. De verdade." Ana ficou em silêncio por um longo momento, lutando internamente. Por fim, tirou a corrente e abriu a porta. O apartamento era pequeno e simples, mas impecavelmente limpo e bem arrumado. Os móveis eram antigos, mas cuidados com carinho. Fotos de família nas paredes mostravam Ana e uma jovem sorrindo em tempos mais felizes. "Maria", chamou Ana. "Temos visita." Uma jovem de cerca de 22 anos entrou na sala. Era claramente a irmã de Ana. Tinha os mesmos olhos castanhos, os mesmos traços delicados, mas estava muito doente. A pele pálida, os movimentos lentos, como se cada passo fosse um esforço enorme. "Oi", disse Maria com um sorriso fraco. "Você deve ser o chefe da Ana." David sentiu um aperto no peito. Ana havia perdido o emprego, mas ainda não tinha contado à irmã. "Ex-chefe", corrigiu Ana rapidamente. "David, essa é minha irmã, Maria. Maria, esse é David." "Miller." Maria estendeu a mão frágil e David a apertou com delicadeza. "A Ana fala muito de você", disse Maria. "Diz que você não é como os outros chefes, que é mais humano." David olhou para Ana, que desviou os olhos, claramente constrangida. "Maria, por que você não volta para o quarto e descansa?" sugeriu Ana. "O médico disse que você precisa poupar energia." "Tá bom." Maria se virou devagar em direção ao corredor, mas parou e olhou para David. "Foi um prazer te conhecer, Sr. Miller. Cuide da minha irmã. Ela é a pessoa mais corajosa que eu conheço." Depois que Maria saiu, David se voltou para Ana. "Por que você não me contou o quão grave era o estado dela?" "Eu te falei que ela precisava de cirurgia." Ana sentou-se no sofá gasto. "Não. Achei que precisava entrar em detalhes." "Que tipo de cirurgia?" Ana hesitou. "Transplante de válvula cardíaca. Maria nasceu com um defeito congênito. A válvula atual está falhando. Sem a cirurgia..." A voz dela falhou. "Os médicos disseram que ela pode ter 6 meses." David sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ana estava enfrentando tudo aquilo sozinha, trabalhando como faxineira para manter o plano de saúde da irmã. E ele a havia demitido no momento em que ela mais precisava. "Quanto custa a cirurgia?" $200.000, respondeu Ana enxugando os olhos. "O plano de saúde da empresa cobria 60%. Eu estava economizando o resto, fazendo bicos nos fins de semana." "Ana, eu posso pagar." "Não." Ela se levantou de repente. "Eu não quero sua pena, nem sua caridade." "Não é pena, é responsabilidade." David também se levantou. "Eu cometi um erro terrível ontem. Te tratei de forma injusta." "Você não me tratou de forma injusta." A voz de Ana estava cheia de dor. "Você me traiu. Você sabia quem eu era, sabia que eu estava tentando te ajudar, e mesmo assim não disse nada, enquanto o Leandro me humilhava. Eu fiquei confuso, dividido entre meu melhor amigo e..." "Uma faxineira?" cortou Ana. "E você escolheu seu melhor amigo."
mesmo sabendo que ele estava mentindo. David passou as mãos pelos cabelos, frustrado. Você tem razão, completamente. Eu fui covarde e egoísta, mas agora eu sei a verdade e quero consertar as coisas. Tem coisas que não dá para consertar. Ana caminhou até a janela, olhando para a rua. Eu perdi meu emprego, minha reputação. E mais importante, perdi o plano de saúde da Maria. Tudo porque tentei fazer a coisa certa. Me deixa ajudar, por favor. Por quê? Ana se virou para encará-lo. Por que você se sente culpado? Por que quer aliviar a consciência? Porque você é a pessoa mais corajosa que eu já conheci. As palavras saíram com uma sinceridade que surpreendeu até o próprio David. Você arriscou tudo para me salvar de uma traição. E eu te abandonei no momento em que você mais precisava de mim. Ana o observou por um longo tempo. Maria precisa da cirurgia em 2 semanas. Sem o plano de saúde, vou ter que pagar tudo sozinha. E eu não tenho esse dinheiro. Eu pago hoje. E em troca? Nada, respondeu David firme. Absolutamente nada. É o mínimo que eu posso fazer. Ana soltou uma risada sem humor. O mínimo que você pode fazer é sair da minha casa e da minha vida. Eu não confio mais em você, David. Você teve a chance de mostrar quem você realmente era. E mostrou. Ana, por favor. Ela caminhou até a porta e a abriu. Maria precisa descansar. E eu preciso procurar outro emprego. David hesitou à porta. Isso não acabou. Eu vou expor. O Leandro e a Sofia, eu vou limpar seu nome. Faça o que quiser, disse Ana sem encará-lo. Mas faça sem mim. David saiu do apartamento com o coração pesado. Enquanto descia as escadas, ouviu a porta se fechar atrás dele e a chave girar na fechadura. Lá fora, sentado em seu BMW, ele encarou o prédio modesto onde Ana e Maria lutavam para sobreviver. Ele havia desmascarado a traição de Leandro, mas perdeu algo muito mais precioso. A confiança da única pessoa que tentou salvá-lo. E agora, mais do que nunca, sabia que precisava reconquistar essa confiança, porque estava começando a perceber uma verdade inegável. Ana Santos, não. Era apenas a chave para expor uma conspiração. Ela estava se tornando a pessoa mais importante da vida dele. Nos 3 dias seguintes, David não conseguiu tirar Ana e Maria da cabeça. Cancelou a fusão com a Sterling Corporation por tempo indeterminado, alegando a necessidade de mais revisões legais. Leandro estava ficando cada vez mais nervoso e insistente, mas David conseguia ganhar tempo. Enquanto isso, em silêncio, procurava formas de ajudar as irmãs Santos, sem que Ana soubesse. Ele não podia simplesmente aparecer na porta delas com um cheque. Ana já havia deixado claro, não aceitava ajuda direta. Na manhã de quarta-feira, uma ideia surgiu. David ligou para o Northwestern Memorial Hospital, onde Maria estava internada, e conseguiu falar com o Dr. Rodrigues, o cardiologista responsável pelo caso. Dr. Rodrigues, meu nome é David Miller. Gostaria de falar sobre o caso de Maria Santos. Desculpe, senhor, mas não posso compartilhar informações de pacientes com pessoas não autorizadas. Eu entendo perfeitamente, respondeu David, escolhendo cada palavra com cuidado. Não estou pedindo detalhes médicos. Quero fazer uma doação anônima para cobrir os custos da cirurgia dela. Houve uma pausa do outro lado da linha. Uma doação anônima? Exatamente $200 mil. Gostaria que a família acreditasse que veio de algum programa de apoio médico ou bolsa social. Algo que não levante suspeitas. Senhor Miller, isso é extremamente generoso. Posso perguntar qual é sua relação com a paciente? Digamos que devo muito à família Santos. David fez uma pausa. É possível fazer isso sem que meu nome seja revelado? Sim. Temos um programa para doadores anônimos em casos assim. Posso agendar a cirurgia para a próxima semana, se o valor estiver disponível. Vai estar. Farei a transferência ainda hoje. Na tarde de quinta-feira, Ana recebeu uma ligação que mudaria tudo. Senhorita Santos? A voz do Dr. Rodrigues soava animada.
Tenho ótimas notícias sobre a Maria. O coração de Ana disparou. Ela está bem? Estável. Mas não é isso. Fomos aprovados em um programa federal de auxílio médico para casos cardíacos graves. A cirurgia de Maria será totalmente coberta. Ana quase deixou o telefone cair. Como assim? Nós nunca nos inscrevemos em nenhum programa. Às vezes, os hospitais enviam aplicações automáticas para pacientes elegíveis. O que importa é que podemos agendar a cirurgia para terça-feira. Quando desligou, Ana chorava de alívio. Correu até o quarto onde Maria descansava. Maria! Ela a sacudiu levemente. Conseguimos. A cirurgia será totalmente coberta. Maria abriu os olhos devagar, ainda sonolenta pelos remédios. Como assim? Um programa do governo. Eles vão pagar tudo. Ana a abraçou com cuidado. Você vai ficar bem, Maria. Vai ficar completamente bem. David soube que a doação havia sido concluída quando o Dr. Rodrigues ligou para confirmar o agendamento da cirurgia. Sentiu algo que não sentia há anos. A satisfação verdadeira de fazer o bem, sem esperar nada em troca. Mas ainda havia a questão de recuperar a confiança de Ana. E para isso, ele precisava de outro tipo de plano. Na noite de sexta-feira, David caminhava pelo Millennium Park quando teve uma ideia. Ana havia mencionado que trabalhava em turnos extras nos fins de semana para economizar. Talvez ainda fizesse isso, mesmo depois de perder o emprego na Miller Technologies. David passou o sábado inteiro procurando por ela. Visitou cafés, restaurantes, escritórios que contratavam faxineiras aos finais de semana. E, finalmente, às 5 da tarde, encontrou-a. Ana limpava as janelas de um pequeno escritório de contabilidade na North Michigan Avenue. Vestia roupas simples, os cabelos presos em um rabo de cavalo. Mesmo fazendo um trabalho pesado, mantinha uma postura digna, algo que David achava inspirador. Ele esperou do outro lado da rua até ela sair do prédio. Ana. Ele se aproximou com cuidado. Ela se virou surpresa e claramente irritada. Você está me seguindo agora? Não, quer dizer, sim, mas não do jeito que você pensa. David tropeçou nas palavras. Soube da cirurgia da Maria, que foi aprovada por um programa do governo. Ana o olhou com desconfiança. E daí? Estou feliz por vocês. De verdade. Obrigada. Ela começou a andar em direção à estação de metrô. David a acompanhou. Ana, posso falar com você? Só 5 minutos. Sobre o quê? Sobre o quanto me sinto mal pelo que aconteceu. Sobre como você estava certa o tempo todo. Sobre como... Eu quero consertar as coisas. Ana parou e o encarou. David, eu entendo que você se sinta culpado. Mas como já disse antes, não preciso da sua piedade. Não é piedade. David respirou fundo. É admiração, respeito e algo mais. Ana franziu a testa. Algo mais? Você me fez questionar tudo o que eu achava que sabia sobre mim mesmo. David deu um passo mais perto. Sobre lealdade, coragem, fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil. David... Por favor, me deixa terminar. Ele continuou. Você arriscou tudo para me salvar de uma traição. E quando foi minha vez de te defender, eu falhei. Mas isso me ensinou algo importante. Sobre quem eu sou e sobre quem eu quero me tornar. Ana o encarou em silêncio por um longo momento. E quem você quer se tornar? Alguém digno da coragem que você demonstrou. Alguém que não deixa o medo ou a lealdade cega atrapalharem o que é certo. O vento gelado de Chicago soprou entre eles, e Ana apertou mais o casaco ao redor do corpo. Está frio aqui fora, disse ela, olhando ao redor. Tem uma cafeteria na esquina, podemos conversar lá. O pequeno café estava quase vazio. Eles se sentaram à mesa junto à janela, 2 xícaras fumegantes de chocolate quente entre eles. Então? Disse Ana, mexendo sua bebida com uma colher pequena. O que você descobriu sobre o Leandro e a Sofia? David tirou uma pasta da mochila e a colocou sobre a mesa. Tudo, o plano inteiro. Ele abriu a pasta e mostrou os documentos.
Empresa de fachada, as transferências bancárias, o contrato falso. Eles estavam planejando roubar 80% dos meus ativos. Ana folheou os papéis e David viu seus olhos se arregalarem conforme ela lia. Isso é pior do que eu imaginava. Ela levantou os olhos. O que você vai fazer? Expor os dois publicamente. Na segunda-feira. David se inclinou mais perto. Mas preciso da sua ajuda. Minha ajuda? Você ainda tem as fotos originais? As gravações? Preciso das suas provas para completar o caso. Ana ficou em silêncio pensando. E depois que Leandro e Sofia forem expostos, David hesitou. Depois, eu queria que você voltasse para a empresa. Não como faxineira, como vice-presidente de operações. Ana quase engasgou com o chocolate quente. Vice-presidente? Você tem o conhecimento, a experiência e a integridade. A empresa precisa de pessoas como você. Precisa de liderança. David, isso é... Ana balançou a cabeça. É loucura. Eu sou só... Você não é só nada, interrompeu ele. Você é inteligente, corajosa e honesta. E são exatamente essas qualidades que eu preciso ao meu lado. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, o peso da conversa pairando entre os dois. Posso pensar? Perguntou. Ana, por fim, claro, mas Ana... David estendeu a mão sobre a mesa, quase tocando a dela. Não importa o que você decida sobre o trabalho. Eu gostaria de ter você na minha vida. De alguma forma. Ana olhou para a mão dele, depois para seus olhos. David, nós viemos de mundos muito diferentes. Não, disse ele, balançando a cabeça. Eu costumava pensar isso, mas não mais. Somos apenas duas pessoas que acreditam em fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Ao saírem da cafeteria, a noite já havia caído. As luzes de Chicago brilhavam ao redor deles, criando uma atmosfera quase mágica. Caminharam devagar em direção à estação de metrô, nenhum dos dois com pressa de terminar aquela noite. David, disse Ana ao chegarem na entrada da estação. Obrigada. Por hoje. Por me ouvir. Por ser diferente do que eu achava que você era. E... obrigada por me dar uma segunda chance. Eu sei que não merecia. Pararam sob a luz do poste, olhando, um para o outro. Ana estava linda, com as bochechas coradas pelo frio, os olhos brilhando sob as estrelas. Ana, David deu um passo à frente. Sim? Posso te beijar? Ana hesitou por apenas um segundo. Depois assentiu. David a beijou com suavidade no início, depois com mais certeza à medida que ela correspondia. Foi um beijo doce, cheio de promessas e novos começos. Quando se separaram, os dois sorriam. Isso só deixou tudo mais complicado, disse Ana. Mas o sorriso no rosto dela dizia que ela não se importava. As melhores coisas da vida geralmente são, respondeu David. Ana riu e caminhou até a entrada da estação. Eu te ligo amanhã, disse ela, para revisar o plano de segunda e para falar da gente. E para falar da gente, confirmou antes de desaparecer escada abaixo. David ficou parado na calçada por vários minutos, olhando para as estrelas sobre Chicago. Pela primeira vez em semanas, sentiu que tudo ia ficar bem. Na segunda-feira, ele enfrentaria Leandro e Sofia. Mas desta vez, não estaria sozinho. Teria Ana ao seu lado, e isso fazia toda a diferença. Na manhã de segunda, David chegou ao escritório determinado a executar o plano. Passou todo o domingo com Ana, planejando cada detalhe de como expor Leandro e Sofia. Agendaram uma reunião do conselho para as 14 horas, onde apresentariam todas as provas da traição. David guardou os documentos incriminadores em seu cofre pessoal e preparou cópias para distribuir durante a reunião. Estava nervoso, mas confiante. Ana chegaria ao meio-dia para revisar os últimos detalhes. Às 10 horas em ponto, Leandro entrou em seu escritório sem bater. David, precisamos conversar. A voz dele tinha um tom que David nunca tinha ouvido antes. Frio. Ameaçador. Claro, disse David, tentando manter a calma.
Sobre o quê? Leandro fechou a porta atrás de si e se aproximou da mesa. Sobre sua pequena investigação noturna de sexta-feira. O sangue de Dave gelou. Não sei do que você está falando. Não minta para mim, David. Leandro sentou-se na cadeira, em frente à mesa, cruzando as pernas com arrogância. Acha que eu sou idiota? Que eu não perceberia alguém acessando arquivos confidenciais no meio da noite? David manteve a expressão neutra, mas por dentro estava em pânico. Eu tenho o direito de acessar qualquer arquivo da minha própria empresa. Ah, sim, sua empresa. Leandro deu uma risada seca. Por enquanto. O que isso quer dizer? Leandro tirou o celular do bolso e o colocou sobre a mesa. Quer dizer que eu sei exatamente o que você encontrou. Eu sei que você falou com a faxineira. Eu sei que você está planejando me expor esta tarde. David se levantou de repente. Como você... Como eu sei? Leandro interrompeu. David, você é ainda mais ingênuo do que eu pensava. Acha mesmo que eu não tenho gente me informando sobre cada passo seu? A porta do escritório se abriu novamente e Safia entrou. Estava impecável como sempre, mas havia algo frio e cruel nos olhos dela que David nunca tinha visto antes. Olá, David. Ela se aproximou e beijou Leandro na bochecha, com um ar de posse. Senti sua falta no fim de semana. Safia? David a olhou, confuso. O que você está fazendo aqui? Estou aqui para testemunhar sua rendição. Ela se sentou no braço da poltrona de Leandro, passando os dedos pelos cabelos dele com intimidade. Rendição? Leandro sorriu e desbloqueou o celular. David, você vai cancelar essa reunião. Absurda com o conselho. Vai destruir todas as provas que reuniu. E vai assinar o contrato com a Sterling Corporation hoje. Você ficou louco? Depois do que eu descobri sobre vocês dois? Não, Leandro disse, virando o telefone para ele. Depois do que eu descobri sobre você. Na tela, David viu fotos dele entrando no prédio de Anna em Pilsen, conversando com ela no café, beijando-a na rua. E daí? David franziu a testa. Não tem nada de errado com... Ah, não. Tem? Safia se inclinou para frente. David, você usou informações internas da empresa para localizar uma ex-funcionária. Depois usou recursos corporativos para pagar a cirurgia da irmã dela. David sentiu o chão sumir sob seus pés. Como vocês sabem da doação anônima de $200 mil? Leandro riu. David, você realmente achou que podia movimentar esse tipo de dinheiro sem que eu soubesse? Isso não prova nada ilegal. Prova abuso de poder, disse Safia, tirando uma pasta da bolsa. Prova que você teve um envolvimento romântico com uma funcionária que teve acesso a informações sensíveis. Prova que você pagou uma quantia enorme para influenciar uma testemunha. David pegou os documentos e folheou rapidamente. Contratos, falsificados, e-mails forjados, registros bancários adulterados, tudo armado para parecer que ele havia usado a empresa para beneficiar Anna em troca de favores. Isso é tudo falso. É claro que é, disse Leandro, levantando-se. Mas quem vai acreditar em você? Um CEO que se envolveu com a faxineira e usou dinheiro da empresa para impressioná-la? Você não pode fazer isso. Podemos e vamos, respondeu Safia, aproximando-se dele. A menos que você coopere, David. Olhou para Leandro e Safia, duas pessoas que ele um dia amou e confiou, e agora percebia que nunca havia realmente conhecido. O que vocês querem? Já disse. Leandro se sentou novamente. Cancele a reunião. Destrua as provas. Assine o contrato. E se eu não fizer isso? Leandro tocou a tela do celular. Novamente e mostrou outra foto. Ana e Maria saindo do hospital após uma consulta. Então, a senhorita Santos e a irmã doente dela vão descobrir o que acontece com quem enfia o nariz onde não deve. David sentiu uma fúria intensa crescer dentro de si. Não ouse ameaçá-las. Não é uma ameaça, David. É uma promessa, disse Leandro, guardando o celular. Tenho contatos por toda Chicago. Um telefonema meu e Ana Santos não conseguem emprego em lugar nenhum.
E a irmã dela? Bem, acidentes acontecem, principalmente com pessoas frágeis. Você é um monstro. Eu sou um homem de negócios, disse Leandro, ajeitando a gravata. E você, meu velho amigo, é um problema que precisa ser resolvido. David olhou para Safia, buscando algum resquício da mulher por quem um dia se apaixonou. Safia, você realmente concorda com isso? Ameaçar pessoas inocentes? Ela riu. Um riso frio calculado. David, você sempre foi tão romântico, tão idealista. Ela se aproximou ainda mais. Acha mesmo que terminei com você porque éramos incompatíveis? Não foi? Terminei com você porque você era pobre. As palavras dela o atingiram como um tapa. Bem, não exatamente pobre, mas limitado. Você estava construindo uma empresinha sonhando pequeno. O Leandro me ofereceu a chance de ser verdadeiramente rica. David a encarou atônito. Você nunca me amou. Eu amava suas ambições. O potencial do que você poderia ser, disse ela, tocando o rosto dele com falsa ternura. Mas quando percebi que o Leandro estava disposto a fazer qualquer coisa para vencer, enquanto você se agarrava a princípios, bem, a escolha foi óbvia. Princípios? David afastou a mão dela. Você fala disso como se fosse uma fraqueza. No mundo dos negócios é, disse Leandro, aproximando-se. David, você construiu uma empresa de $500 milhão se limitando com ética e moral. Imagine o que poderia ter alcançado se fosse um pouco mais flexível. Eu não quero conquistar nada desse jeito. E é por isso que você vai perder tudo, Safia disse, agora ao lado de Leandro. Porque no fim pessoas como você sempre perdem para pessoas como nós. David olhou para os dois, de mãos dadas, sorrindo com crueldade. 15 anos de amizade com Leandro. 2 anos de relacionamento com Safia. Tudo baseado em mentiras. Você tem 1 hora para decidir, disse Leandro, conferindo seu relógio caro. 12:00. Ou assina o contrato, ou destruímos você e tudo o que você ama. E a Ana? Dave perguntou, a voz firme. Se eu cooperar, vocês vão deixá-la em paz? Se cooperar e mantiver a boca fechada, Ana Santos e a irmã dela podem continuar suas vidas pequenas e insignificantes em paz, disse Leandro, abrindo a porta. Mas se tentar nos enfrentar de novo, ele não terminou a frase. Mas o recado era claro. Quando os dois saíram, David afundou na cadeira. Olhou pela janela para Chicago, a cidade que ele chamava de lar desde que era adulto. Agora parecia fria, estranha. O celular tocou. Era Ana. David, estou chegando no prédio. Está tudo pronto para a reunião? David fechou os olhos. Se dissesse a verdade, colocaria Ana e Maria em risco. Mas se mentisse... David, você está aí? Estou aqui, disse ele, a voz rouca. Ana. Sobre a reunião? Sim. David olhou para a pasta com as provas em sua mesa. Depois para os documentos forjados que Safia havia deixado. 2 versões da verdade. Uma que poderia salvar sua empresa. A outra que poderia proteger a mulher por quem ele estava começando a se apaixonar. Eu preciso cancelar. Cancelar? Por quê? Complicações legais? Precisamos de mais tempo. Houve silêncio do outro lado da linha. David, você está bem? Está com uma voz estranha. Estou sim. Mentiu se odiando por isso. Só uma mudança de planos. Tudo. Bem, falamos depois. Claro, David desligou e enterrou o rosto nas mãos. Pela primeira vez na vida adulta, sentia-se completamente derrotado. Leandro e Sofia haviam vencido. E ele não sabia como lutar contra pessoas que estavam dispostas a ameaçar inocentes. Do lado de fora, Ana permanecia na calçada em frente, ao prédio da Miller Technologies, olhando para cima com uma sensação estranha, como se algo estivesse muito errado. Lá dentro, David encarava o contrato da Sterling Corporation. Em poucas horas, assinaria e entregaria tudo. Mas pelo menos, Ana e Maria estariam a salvo. Ou ao menos era isso que ele queria acreditar. Ana sabia que tinha algo errado. O cancelamento repentino, o tom estranho na voz de David,
O jeito como ele desviou o olhar quando se encontraram no saguão. Depois de 15 anos trabalhando com pessoas, ela havia aprendido a ler sinais. E naquela noite, decidiu agir por conta própria. Como ex-funcionária da limpeza, ela conhecia cada entrada e saída do prédio da Miller Technologies. Às 21 horas, com apenas a equipe de segurança noturna no prédio, usou seu conhecimento dos códigos de acesso, raramente trocados, para entrar pelo subsolo. Subiu pelas escadas, de serviço até o andar executivo. Seu objetivo era simples: descobrir por que David havia mudado de ideia tão de repente. No escritório de Leandro, encontrou o que procurava: gavetas destrancadas, papéis espalhados pela mesa, sinais claros de alguém com pressa. Ana fotografou tudo com o celular: contratos falsos com a assinatura de David, e-mails forjados, registros bancários manipulados. Mas o que fez seu sangue gelar foram as fotos impressas dela com Maria saindo do hospital, com anotações escritas à mão nas margens. Alvo secundário. Ponto de pressão. Ana entendeu imediatamente. Leandro havia descoberto sobre a investigação de David e estava usando ela e Maria como chantagem. Começou a procurar por dispositivos de gravação. Dentro de um porta-canetas, encontrou um pequeno gravador digital, provavelmente usado para captar conversas comprometedoras. Verificou os arquivos de áudio. Havia dezenas de gravações, incluindo conversas entre Leandro e Sofia, detalhando a traição. Mas a mais recente, gravada naquela mesma tarde, fez seu coração disparar. Era Leandro ameaçando David, usando Ana e Maria como moeda de troca. Ana copiou todos os arquivos para o celular e deixou o prédio com a mesma descrição com que entrou. Às 6 da manhã da terça-feira, Ana tocou a campainha no apartamento de David, em Lincoln Park. Ele atendeu de hobby, com o rosto abatido, como se não tivesse dormido. Ana, o que está fazendo aqui tão cedo? Preciso falar com você. É urgente. David a deixou entrar, claramente nervoso. Ana, sobre ontem. Há complicações que você não entende. Eu entendo perfeitamente. Ana tirou o celular da bolsa. Sei que Leandro está te chantageando por minha causa. David a encarou, chocado. Como você? Eu ouvi a gravação. Ana apertou o play. A voz ameaçadora de Leandro ecoou pelo apartamento. Quando terminou, David sentou pesadamente no sofá. Ana, você não entende o perigo. Ele ameaçou você e a Maria. Eu não podia arriscar. Leandro cometeu um erro fatal, disse, Ana sentando-se ao lado dele. Ele gravou as próprias ameaças. David ergueu a cabeça. Um brilho de esperança surgiu em seus olhos. Como assim? Eu tenho provas de tudo. As gravações, os documentos falsos, as fotos de vigilância. Ana mostrou o celular. Temos o suficiente para derrubá-los por completo. Mas e as ameaças? Se expusermos tudo, eles podem. Eles não podem nos ferir se estiverem atrás das grades. Ana segurou as mãos dele. Confie em mim. Precisamos agir hoje, antes que descubram que desvendamos tudo. David a olhou por um longo tempo. Havia coragem nos olhos dela, determinação na voz. O que você sugere? Reagendar a reunião do conselho para hoje, 14h. Ana se levantou e começou a andar de um lado para o outro, focada. Mas desta vez, estaremos prontos para eles, às 14h. O auditório da Miller Technologies estava lotado. Todos os membros do conselho estavam presentes, junto com representantes da Sterling Corporation e vários executivos da empresa. David estava no palco, visivelmente tenso. Leandro e Sofia, sentados na primeira fila, exibiam sorrisos confiantes. Senhoras e senhores, começou David, a voz firme, convoquei esta reunião para fazer alguns anúncios importantes sobre o futuro da Miller Technologies. Leandro assentiu animado, esperando que David anunciasse a fusão. Primeiro gostaria de apresentar nossa nova vice-presidente de operações, Ana Santos. Um murmúrio de surpresa percorreu o auditório, enquanto Ana subia ao palco.
Muitos a reconheciam como a ex-faxineira demitida por espionagem. Leandro se levantou abruptamente. David, isso é um absurdo. Você não pode... Por favor, sente-se, Sr. Vega. David interrompeu com firmeza. Você terá sua chance de falar em breve. Ana se aproximou do microfone. Boa tarde. Sei que muitos aqui se lembram das circunstâncias infelizes da minha última aparição neste auditório. Sua voz era firme e clara. Hoje, estou aqui para revelar a verdade por trás daqueles acontecimentos. Ela ligou o projetor e a primeira imagem apareceu na tela. O contrato falsificado da fusão com a Sterling Corporation. Esta é a versão do acordo de fusão que foi apresentada ao Sr. Miller. Ana apontou para os números projetados. Segundo este documento, David Miller manteria 65% do controle da empresa após a fusão. Ela trocou para o próximo slide. E esta é a versão real do contrato, a que eles pretendiam usar na assinatura. Aqui, David manteria apenas 15% do controle. A sala explodiu em murmúrios. Leandro empalideceu. Isso é um absurdo, gritou Sofia levantando-se. Essas imagens são falsas. São mesmo? Ana respondeu com um sorriso gelado. Então talvez prefira ouvir isso. Ela apertou o play no sistema de som. A voz de Leandro ecoou com nitidez pelo auditório. David é completamente ingênuo. 15 anos de amizade o cegaram para qualquer possibilidade de traição. Quando ele perceber o que aconteceu, já teremos o controle total dos ativos e estaremos fora do país. O silêncio caiu sobre todos. Os olhares se voltaram para Leandro, que começou a suar. Isso foi tirado de contexto, gaguejou. Foi mesmo? Ana continuou e passou para a próxima gravação. A voz de Sofia preencheu o auditório. Não é ódio, é ambição. David foi um bom namorado, mas sempre foi limitado. Pequeno demais para os meus sonhos. Com você eu posso ter tudo. O que sempre quis. Sofia ficou furiosa, mas tentou manter a compostura. Essas gravações são ilegais. Foram obtidas sem consentimento. Na verdade, disse Ana virando-se para ela, foram retiradas de um dispositivo encontrado no escritório do Sr. Vega, um aparelho que ele usava para gravar suas próprias conversas. David se aproximou novamente do microfone. Tem mais. Ele fez um sinal para Ana, que projetou os registros bancários na tela. 23 milhões de dólares transferidos das contas da Miller Technologies para contas pessoais do Sr. Vega. Ana indicou os dados. Dinheiro que deveria ser usado para preparativos legítimos da fusão. Leandro levantou-se desesperado. David, nós somos amigos há 15 anos. Você vai mesmo acreditar nisso? Nessa mulher corajosa que arriscou tudo para me salvar da traição? David o interrompeu. Sim, Leandro. Eu vou acreditar nela, porque, ao contrário de você, ela nunca mentiu para mim. O Sr. Roberto, principal representante da Sterling Corporation, levantou-se. Sr. Miller, a Sterling Corporation não tinha conhecimento dessas irregularidades. Somos uma empresa legítima, enganada por representantes desonestos. David assentiu. Na verdade, gostaríamos de discutir uma fusão legítima com você no futuro, em termos honestos. Leandro olhou ao redor, vendo apenas rostos cheios de desaprovação e desprezo. A máscara de executivo respeitável havia finalmente caído. Sabe de uma coisa? Disse ele com uma risada amarga. Não me arrependo de nada. David, você sempre foi fraco demais para fazer o que precisava ser feito. Você merece perder tudo. E você merece o que está prestes a receber, disse uma nova voz, ecoando pelo auditório. Todos se viraram para ver o detetive Johnson da polícia de Chicago entrando com 2 oficiais. Leandro Vega e Sofia Delgado. Vocês estão presos por fraude corporativa, falsificação de documentos e tentativa de extorsão. Enquanto os 2 eram algemados, o auditório explodiu em aplausos. Ana sorriu para David, que retribuiu com um olhar cheio de gratidão. E mais uma coisa. Como souberam vir até aqui? David perguntou ao detetive.
A senhorita Santos nos procurou esta manhã com todas as provas, respondeu o detetive com um sorriso. Casos assim, com evidência tão clara, são o sonho de qualquer promotor. Enquanto Leandro e Sofia eram levados, Leandro gritou: "Isso não acabou. Eu tenho advogados. Tenho contatos." "Você tinha", respondeu David com calma. "Agora tudo que você tem é uma cela." Quando o auditório finalmente esvaziou, David e Ana ficaram sozinhos no palco. "Então", disse Ana com um sorriso, "como foi meu primeiro dia como vice-presidente?" "Inesquecível." David a puxou para os braços. "Ana, você me salvou de todas as maneiras possíveis." "Nós nos salvamos," ela respondeu, tocando suavemente o rosto dele. Juntos, David a beijou ali mesmo, no palco onde, horas antes, sua vida quase havia sido destruída. Agora, com Ana em seus braços, ele sentia que finalmente estava construindo algo verdadeiro. "E agora?" perguntou Ana quando o beijo terminou. "Agora", David sorriu, "temos uma empresa para reconstruir e uma vida para construir juntos." Do lado de fora do prédio, o som das sirenes da polícia se afastava, levando com elas 15 anos de falsa amizade e 2 anos de amor fingido. Mas dentro daquele edifício, algo verdadeiro e belo estava apenas começando. 2 semanas após o confronto, Ana estava finalizando a revisão dos relatórios financeiros em seu novo escritório. Uma sala espaçosa no mesmo andar executivo de David, com vista para o Lago Michigan. Como vice-presidente da Miller Technologies, ela já havia implementado mudanças que mostravam resultados impressionantes. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. "Pode entrar", disse ela sem desviar os olhos dos documentos. "Madame vice-presidente, a senhora tem 1 minuto para seu CEO?" A voz brincalhona de David a fez sorrir. "Sempre tenho tempo para o meu chefe." Ana finalmente olhou para cima e se surpreendeu. David estava segurando um buquê de rosas vermelhas. "O que é isso? Um pedido de desculpas?" David caminhou até a mesa dela. "Sei que você tem trabalhado sem parar nessas últimas 2 semanas. E eu não mostrei o suficiente o quanto eu agradeço por tudo que você fez." Ana se levantou, emocionada com o gesto. "David, você não precisava." "Eu precisava." Ele lhe entregou as flores. "Ana, você não salvou só minha empresa. Salvou a minha vida. Me ajudou a enxergar o homem que eu realmente quero ser. Você já era um homem bom. Só precisava aprender a confiar nos instintos certos." David sorriu e olhou para o relógio. "São 5h30. Que tal sairmos daqui? Tenho uma surpresa para você." David dirigiu pelas ruas de Chicago em silêncio, com um sorriso misterioso no rosto. Ana tentou adivinhar para onde estavam indo, mas ele só dizia que era surpresa. Finalmente, pararam na North Avenue Beach. O sol de outubro se punha sobre o lago Michigan, tingindo o céu de tons laranja e rosa. "O que viemos fazer aqui?" perguntou Ana, caminhando pela areia. "Você se lembra da primeira vez que realmente conversamos?" David parou e a encarou. "Na sala de descanso, quando você me mostrou as provas." "Claro. Você disse que se eu estivesse mentindo seria meu último dia na empresa. E disse que se ficasse em silêncio e perdesse tudo, nunca se perdoaria." David segurou suas mãos. "Ana, naquela noite você me mostrou o que é coragem de verdade." O coração de Ana acelerou. Havia algo diferente na voz de David, uma intensidade que ela nunca tinha ouvido antes. "Deixe eu terminar," ele disse respirando fundo. "Passei a vida achando que sabia o que era sucesso. Dinheiro, poder, reconhecimento. Mas quando quase perdi tudo, percebi que nada disso importa sem a pessoa certa ao seu lado." David soltou as mãos dela e, para surpresa de Ana, ajoelhou-se na areia. "Ana Santos." Sua voz estava emocionada, mas firme. "Você entrou na minha vida como uma corajosa faxineira e se tornou minha salvadora, minha parceira, minha melhor amiga e o amor da minha vida." Ana levou as mãos à boca,
com lágrimas nos olhos. Você me ensinou que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no cargo que ocupa, mas no caráter que demonstra. David tirou um pequeno estojo de veludo do bolso. Você me ensinou que, às vezes, as pessoas mais importantes em nossa vida são aquelas que têm coragem de nos contar as verdades difíceis. Ele abriu a caixa, revelando um anel simples, porém elegante, com um diamante brilhando à luz dourada do sol poente. Ana, não consigo imaginar construir um futuro sem você. Quer se casar comigo? As lágrimas escorriam pelo rosto de Ana. Ela olhou para o homem ajoelhado à sua frente. O mesmo homem que um dia escolheu uma amizade falsa em vez de defendê-la, mas que cresceu e se tornou alguém digno do seu amor. David. A voz dela tremia. Sim. Claro que sim. David levantou-se rapidamente e deslizou o anel no dedo dela. Coube perfeitamente. Como você sabia meu tamanho? Perguntou Ana, admirando o anel. Pedi ajuda a Maria. David sorriu. Na verdade, pedi a bênção dela primeiro. Disse que você é a pessoa mais importante na vida dela e que eu precisava prometer cuidar das duas. E o que você prometeu? Que dedicaria minha vida a te fazer feliz, disse David beijando-a suavemente, e que nossa família sempre seria prioridade. Ana retribuiu o beijo, sentindo seu coração quase explodir de felicidade. Ao fundo, as ondas do lago Michigan rolavam suavemente na praia, e as primeiras estrelas começavam a surgir no céu de Chicago. Eu te amo, David Miller, ela sussurrou. E eu te amo, futura senhora Anna Miller. 3 meses depois, o outono em Chicago tingia as árvores do 2 Millennium Park com tons dourados e vermelhos. Ana estava em frente ao espelho no seu novo apartamento. Ela e David haviam se mudado juntos no mês anterior. Ajustava o vestido de noiva simples, mas elegante que havia escolhido. Você está absolutamente radiante, disse Maria ao entrar no quarto. A cirurgia cardíaca de Maria tinha sido um sucesso completo e ela parecia mais saudável e vibrante do que nunca. Nervosa? Perguntou Maria. Estranha, respondeu Ana. Quando David pediu minha mão, eu tinha certeza. Mas agora, no dia, você percebe que vai se casar com o homem que ama e fazer parte de uma família linda. Maria ajeitou o véu da irmã. Ana, você merece toda essa felicidade. O Dr. Rodrigues chegou com os últimos exames de Maria. Função cardíaca perfeita, excelente prognóstico. As irmãs se abraçaram, chorando de alívio e alegria. 1 hora depois, Ana caminhava pelo corredor, de vidro do Conservatório Lincoln Park. A vegetação tropical criava um cenário mágico, e cerca de 50 convidados esperavam entre palmeiras e orquídeas. David estava no altar, radiante de felicidade. Quando viu Ana, seu rosto se iluminou com aquele sorriso que sempre fazia o coração dela disparar. Você está deslumbrante, sussurrou ele quando ela chegou até ele. E você está perfeito, respondeu Ana em voz baixa. O reverendo Williams iniciou a cerimônia, falando sobre amor, coragem e segundas chances. Quando chegou a hora dos votos, David falou primeiro. Ana, você entrou na minha vida sussurrando uma verdade que eu não queria ouvir. Você me ensinou que a verdadeira força vem da integridade e que o amor genuíno se constrói com confiança e respeito mútuo. Prometo ser digno da sua coragem todos os dias das nossas vidas. Ana enxugou uma lágrima antes de falar. David, você me mostrou que algumas pessoas realmente mudam, que alguns homens cumprem suas promessas de verdade. Prometo estar ao seu lado como sua parceira em tudo, na alegria e na dificuldade. Quando trocaram alianças e se beijaram como marido e mulher, o conservatório explodiu em aplausos. Na recepção, Dawn e Roberto brindaram ao sucesso da empresa. Nos 3 meses desde que Ana assumira como vice-presidente, a Miller Technologies cresceu 30% e garantiu parcerias importantes. E qual é o próximo passo para o futuro? Perguntou Marta, do RH. Ana olhou para David, depois para Maria, que dançava feliz. Bem,
disse Ana com um sorriso misterioso. Na verdade, tem uma surpresa que ainda não contamos para ninguém. David a olhou curioso. David, eu estou grávida, disse Ana, tocando suavemente a barriga. 6 semanas. O silêncio deu lugar a uma explosão de alegria. David a ergueu nos braços e a rodopiou enquanto todos aplaudiam e vibravam. Mais tarde, no terraço do hotel onde passariam a lua de mel, David e Ana se abraçaram, olhando as luzes de Chicago lá embaixo. De faxineiro a CEO, de estranhos a marido e mulher esperando um filho, disse Ana. Que jornada incrível! A melhor parte, disse David, beijando o topo da cabeça dela, é que nossa história está apenas começando. Ana se virou nos braços dele. Sim, obrigada por se tornar o homem que eu sempre soube que você podia ser. Obrigada por nunca desistir de mim. Eles se beijaram sob as estrelas de Chicago. E você? O que achou da história de Ana e David? Compartilhe suas impressões nos comentários. De 0 a 10, qual nota você daria para essa história? Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma das nossas histórias. E confira mais histórias inspiradoras clicando aqui, no final do vídeo.